Bem-vindos ao nosso quiz sobre a história de José do Egito. Preparem-se para testar seus conhecimentos sobre esse personagem bíblico fascinante. Temos 20 perguntas para vocês, então vamos começar. Pergunta 1. Qual era o nome do pai de José? A. Abraão. B. Jacó. C. Moisés. D. Davi. Tempo. Resposta correta. B. Jacó. Jacó era o pai de José. Ele também era conhecido como Israel. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Próxima pergunta. Pergunta 2. O que os irmãos de José fizeram com ele? A. O presentearam com uma túnica especial. B. O venderam como escravo. C. O levaram para um passeio. D. O ajudaram em suas tarefas. Tempo. Resposta correta. B. O venderam como escravo. Os irmãos de José, movidos pela inveja, o venderam como escravo para mercadores ismaelitas. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Próxima pergunta. Pergunta 3. Qual foi a profissão de José antes de se tornar governador do Egito? A. Agricultor. B. Comerciante. C. Servo. D. Pastor. Tempo. Resposta correta. C. Servo. José foi vendido como escravo e se tornou servo na casa de Potifar, oficial do faraó. Gênesis capítulo 39, versículo 1. Próxima pergunta. Pergunta 4. Quantos anos José tinha quando se tornou governador do Egito? A. 20 anos. B. 30 anos. C. 40 anos. D. 50 anos. Tempo. Resposta correta. B. 30 anos. José foi feito governador do Egito aos 30 anos de idade, após interpretar os sonhos do faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 46. Próxima pergunta. Pergunta 5. Qual foi o cargo que José ocupou no Egito? A. Sacerdote. B. Governador. C. Juiz. D. General. Tempo. Resposta correta. B. Governador. José foi nomeado governador do Egito por Faraó, sendo colocado no comando de toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 41-43. Próxima pergunta. Pergunta 6. Quais foram os 2 sonhos que José interpretou para os prisioneiros do faraó? A. Sonhos de animais e colheitas. B. Sonhos de guerra e paz. C. Sonhos de viagens e aventuras. D. Sonhos de liberdade e riqueza. Tempo. Resposta correta. A. Sonhos de animais e colheitas. José interpretou os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe do faraó, que envolviam imagens de animais e colheitas. Gênesis capítulo 40, versículo 9 e 19. Próxima pergunta. Pergunta 7. Quem procurou a ajuda de José para interpretar os sonhos do faraó? A. Faraó. B. Potifar. C. Copeiro-chefe. D. Padeiro-chefe. Tempo.
Resposta correta. C. Copeiro-chefe. O copeiro-chefe do faraó lembrou-se de José e o indicou para interpretar os sonhos do faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 9 e 13. Próxima pergunta. Pergunta 8. Quais foram os 2 sonhos do faraó que José interpretou? A. Sonhos de fome e fartura. B. Sonhos de escassez e abundância. C. Sonhos de vitória e derrota. D. Sonhos de amor e ódio. Tempo. Resposta correta. B. Sonhos de escassez e abundância. Explicação. E vacas magras, representando períodos de abundância e escassez. Gênesis capítulo 41, versículo 14 e 32. Próxima pergunta. Pergunta 9. Quantos irmãos de José foram ao Egito para comprar alimentos durante a fome? A. 5 irmãos. B. 7 irmãos. C. 9 irmãos. D. 10 irmãos. Tempo. Resposta correta. D. 10 irmãos. Todos os irmãos de José, exceto Benjamim, foram ao Egito para comprar alimentos durante a fome. Gênesis capítulo 42, versículo 3 e 4. Próxima pergunta. Pergunta 10. José pediu que seus irmãos trouxessem o irmão mais novo na segunda visita ao Egito. Qual era o nome desse irmão? A. Ruben. B. Simeão. C. Levi. D. Benjamim. Tempo. Resposta correta. D. Benjamim. José pediu que seus irmãos trouxessem Benjamim ao Egito para provar sua veracidade e também para ver como eles reagiriam a ele. Gênesis capítulo 42, versículo 15. Se você está gostando do canal, é uma ótima ideia se inscrever para receber mais conteúdo. Também é legal deixar um comentário compartilhando quantas respostas você já acertou até agora. Boa sorte e vamos continuar. Pergunta 11. O que José colocou na saca de Benjamim quando eles partiram do Egito? A. Taça de prata. B. Alimento. C. Ouro. D. Uma túnica. Tempo. Resposta correta. A. Taça de prata. José ordenou que colocassem sua taça de prata na saca de Benjamim antes de deixarem o Egito. Gênesis capítulo 44, versículo 1 e 13. Próxima pergunta. Pergunta 12. Como José revelou sua identidade aos seus irmãos? A. Enviando uma carta. B. Através de um mensageiro. C. Durante um banquete. D. Em um sonho. Tempo. Resposta correta. C. Durante um banquete. José revelou sua identidade aos seus irmãos durante um banquete, quando não conseguiu mais conter sua emoção. Gênesis capítulo 45, versículo 1 e 3. Próxima pergunta. Pergunta 13. José pediu que seus irmãos trouxessem seu pai ao Egito. Qual era o nome de seu pai? A. Jacó. B. Abraão. C. Isaque. D. Moisés. Tempo. Resposta correta. A. Jacó. José pediu a seus irmãos que trouxessem Jacó, seu pai, ao Egito para que pudessem viver juntos durante a fome.
Gênesis capítulo 45 versículo 9-11. Próxima pergunta. Pergunta 14. Como os filhos de Jacó se sentiram quando souberam que José estava vivo? A. Felizes e emocionados. B. Surpresos e assustados. C. Indiferentes e desinteressados. D. Tristes e decepcionados. Tempo. Resposta correta. A. Felizes e emocionados. Os filhos de Jacó ficaram extremamente felizes e emocionados ao descobrirem que José estava vivo e se tornará governador do Egito. Gênesis capítulo 45 versículo 25-28. Próxima pergunta. Pergunta 15. Quantos filhos José teve no Egito? A. 1 filho. B. 2 filhos. C. 3 filhos. D. 4 filhos. Tempo. Resposta correta. B. 2 filhos. José teve 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim, frutos de seu casamento com Asenate. Gênesis capítulo 41 versículo 50-52. Próxima pergunta. Pergunta 16. José interpretou os sonhos do faraó, prevendo uma grande fome no Egito. Quanto tempo duraria essa fome? A. 3 anos. B. 5 anos. C. 7 anos. D. 10 anos. Tempo. Resposta correta. C. 7 anos. José interpretou que haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome no Egito. Gênesis capítulo 41 versículo 25-30. Próxima pergunta. Pergunta 17. José convidou sua família a se mudar para o Egito. Quantas pessoas de sua família vieram morar lá? A. 30 pessoas. B. 50 pessoas. C. 70 pessoas. D. 90 pessoas. Tempo. Resposta correta. C. 70 pessoas. José convidou seu pai Jacó e seus irmãos, junto com suas famílias, totalizando 70 pessoas, para virem morar no Egito. Gênesis capítulo 46 versículo 27. Próxima pergunta. Pergunta 18. Qual foi o pedido final de José a seus irmãos antes de sua morte? A. Para cuidarem uns dos outros. B. Para enterrá-lo em Canaã. C. Para honrarem seu pai Jacó. D. Para voltarem à terra de Canaã. Tempo. Resposta correta. B. Para enterrá-lo em Canaã. José pediu a seus irmãos que, após sua morte, o enterrassem na terra de Canaã, junto a seus antepassados. Gênesis capítulo 50 versículo 24-26. Próxima pergunta. Pergunta 19. José viveu até que idade? A. 90 anos. B. 100 anos. C. 110 anos. D. 120 anos. Tempo. Resposta correta. C. 110 anos. José viveu até a idade de 110 anos e testemunhou a terceira geração de seus filhos. Gênesis capítulo 50 versículo 22-23. Próxima pergunta. Pergunta 20. Após a morte de José, o que aconteceu com os israelitas no Egito? A. Foram escravizados pelos egípcios. B. Foram expulsos do Egito.
C. Viveram em paz e prosperidade. D. Foram perseguidos por outras nações. Tempo. Resposta correta: C. Viveram em paz e prosperidade. Após a morte de José, os israelitas viveram em paz e prosperidade no Egito durante um período, antes de serem oprimidos e escravizados posteriormente. Êxodo capítulo 1 versículo 6-7. Parabéns por completar o quiz sobre José do Egito. Espero que você tenha aproveitado e testado seus conhecimentos sobre essa emocionante história bíblica. Se você acertou a maioria das perguntas, parabéns! Isso demonstra seu domínio do assunto. Caso tenha cometido alguns erros, não se preocupe, pois esse quiz foi projetado para desafiar até mesmo os mais conhecedores. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Obrigado por participar e até a próxima aventura de conhecimento!